O que a gente entende da arbitragem? Qual é a realidade? Qual é o correto? Era chato você estar o tempo inteiro falando sobre isso. Precisamos fazer a nossa parte. Há uma pressão, sim, muito grande em relação aos árbitros. Mas a gente não pode ser prejudicado. A gente não está discutindo aqui se foi, se não foi. Nós estamos discutindo aqui critérios. Os critérios não estão sendo bem adotados. Primeiro, a Edna. Gente, todo jogo que a Edna apita é isso. Ela é muito ruim. E não é porque ela é mulher, gente. É porque ela é ruim. Uma arbitragem, uma das piores arbitragens que eu vi na minha vida. É uma coisa impressionante o quanto que essa arbitragem paulista é ridícula. Treta e polêmica, torcedor. Uma arbitragem totalmente confusa marcou o duelo entre Bragantino e Corinthians, que terminou com derrota do Timão por 2-1. Durante o jogo, o Bragantino teve um pênalti confirmado após revisão da árbitra Edna. Sacanagem dar um pênalti desse, cara. Você tá brincando, só uma vergonha. Só uma vergonha dar um pênalti desse. Isso é vergonhoso, cara. E para piorar a situação, o Corinthians ainda ficou com 2 jogadores expulsos, José Martínez e Charles. Gente, todo jogo que a Edna apita é isso. Ela é muito ruim. E não é porque ela é mulher, gente. É porque ela é ruim. Ela deixa o pau cantar, ela deixa os jogadores tomar conta do jogo, ela não tem pulso, ela erra pra caramba. Na minha opinião, errou nas 2 expulsões do Corinthians. É o seguinte, parabéns aí o Bragantino, tá tudo certo. Uma arbitragem, uma das piores arbitragens que eu vi na minha vida. É uma coisa impressionante o quanto que essa arbitragem paulista é ridícula. E vocês aí, vocês que colocaram a Edna pra apitar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela expulsou o Charles, né? Mas se ela deu a cartão amarelo pro Charles, aonde ela deu o vermelho depois? Aonde ela viu a expulsão? Alguém falou pra ela? Alguém? Não pode. E outra coisa, em relação ao jogo, picota o jogo, não tem moral. Os jogadores, o que o Sacha fez pra ela no jogo é uma coisa absurda. O que os jogadores fizeram. E mais, não viu em relação ao primeiro pênalti, que foi pênalti, não tenha dúvida em cima, o Angileri fez o pênalti, tá tudo certo. Uma árbitra que não tem condições nenhuma de apitar, é uma coisa ridícula, mas ridiculamente. Parabéns ao Bragantino, ganhou o jogo de 2-1, tá tudo certo. Corinthians fez um bom jogo? Não. Mereceu ganhar o jogo? Também não. Agora, o que essa árbitra fez num jogo de hoje, isso é uma vergonha a arbitragem técnica, disciplinar, que vergonha, Olha, eu acho que nós estamos sendo corriqueiros, repetitivos, até porque o que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso e não existe critério, mas não é critério entre árbitros, é critério na mesma partida. O árbitro não tem critérios e isso tem dificultado para muitas equipes. Não é apenas o Corinthians passou muitos apertos ao longo desse campeonato, perdemos muito ou deixamos muitos pontos pelo caminho, justamente por essa falta de critérios. Não existe o critério. Não existindo critério, não tem como você avaliar nada. Isso é uma dificuldade muito grande para todo mundo. Então, todos os clubes, todas as semanas, estarão aqui falando alguma coisa a respeito do que nós vimos aí hoje. Foi impressionante o que nós acompanhamos. Agora você vai fazer o quê? Você sai daí, é um choro de quem foi derrotado. A semana que vem é o Bragantino que vai estar chorando. Na outra semana é o Palmeiras, na outra semana é o Santos. Então é assim, nós estamos assim desde o início do Campeonato Brasileiro. A gente não cobra nada além de critérios, e as pessoas não têm critérios. É muito simples, eu vou só resumir um lance. Foi pênalti? Todos concordam que houve o pênalti? O lance foi? E o lance do segundo tempo, com 1 minuto de partida, em cima do Yuri Alberto. E depois disso, o último lance da partida. Qual foi o critério? Então, não dá mais para se aceitar. Além do que, você acaba tirando o foco do principal, que é o futebol.
Nós só estamos discutindo arbitragem ao longo de todo esse ano. É terrível para todo mundo. É terrível. Só que a gente tem que tentar fazer alguma coisa para melhorar. Do contrário, nós vamos continuar lamentando a todo instante. Porque num lance semelhante, ela parou quando era um escanteio a nosso favor. Gustavo Henrique e eu não me lembro quem foi o zagueiro que disputou a jogada. E ela orientou os dois a respeito de estarem se agarrando, alguma coisa nesse sentido. Imediatamente no lance após, ela saca o cartão amarelo. Então, mais uma vez, qual foi o critério? Entendeu? O que a gente entende da arbitragem? Qual é a realidade? Qual é o correto? É ela conversar, como ela fez, conversar, orientar, ou num segundo momento, dentro da área oposta, ela ter tomado a atitude que teve. Então, nós estamos caminhando assim, a cada rodada, -2, -3, então isso já faz parte do nosso dia a dia. Eu sei e entendo que a arbitragem dentro do nosso país ela é muito pressionada. Eu entendo isso por parte de todos nós, e nós temos que também, e não podemos nos ausentar dessa situação, e reconhecemos que também temos culpa em tudo que acontece dentro de uma partida de futebol. Mas um educativo, ele faz parte em qualquer circunstância, em qualquer situação. Treinamentos educativos, orientações e, acima de tudo, definição de critérios. Isso, para mim, é um ponto inicial fundamental para que a gente possa encontrar um equilíbrio e um caminho. Nós não queremos nada diferente. O que eu falo é que os critérios são diferentes dentro de uma própria partida, uma mesma partida. É isso que é interessante. Então fica muito difícil você fazer uma avaliação, porque existe um descontrole em razão das alternâncias que se passa dentro de uma partida. É muito difícil para jogadores, para treinadores, para os atletas que ficam no banco. As reações são muito em razão da falta de critérios que existem. Não conversei com ninguém do Bragantino a respeito. Fui lá só tentar tirar meus jogadores e dizer a ela que nesse momento eu não iria cumprimentá-la por tudo que aconteceu dentro da partida, apenas isso. Talvez tenha sido até deselegante, pode ser, mas era o meu sentimento e uma sensação muito desagradável naquele instante. Com relação ao jogo em si, foi um jogo disputado, muito disputado. Infelizmente, com a falta de critérios, muitos lances passaram desapercebidos, e isso daí dificultou para que existisse um desenvolvimento um pouco maior da partida. Achei uma aberração o que aconteceu aqui hoje, independente, aqui a gente não está discutindo se é homem, se é mulher, quem é que está, a gente está falando sobre arbitragem. Tá? O critério que foi utilizado, a gente não está discutindo aqui se foi, se não foi. Nós estamos discutindo aqui critérios. Os critérios não estão sendo bem adotados. A forma que está sendo utilizado não é bom. Nós precisamos treinar melhor esses árbitros para que eles venham em campo e usem o mesmo critério para um lado e para o outro. Os critérios não são bons. A gente vê vários jogos sendo marcado pênalti. Na questão do Martínez, a gente estava falando sobre a questão do Martínez. Valeu o amarelo ou valeu o vermelho? Ninguém sabe. Tem que perguntar para ela. Entendeu? Então é esse critério que nós estamos criticando, e a gente espera que daqui para frente a CBF, juntamente com o seu diretor de arbitragem, tome as providências. Há pouco tempo atrás conversei com o diretor de arbitragem, ele pediu paciência para que ele pudesse resolver, mas cada dia a gente percebe que tem mais reclamações. E hoje, como eu disse, foi uma aberração. Então nós temos vários lances. Nós temos do Charles, nós temos do Martínez. O Martínez foi o caso, que ele tomou amarelo também, e depois ela veio com o vermelho. Né? E aí qual que vale, na verdade? Na verdade, vale o vermelho, mas ela não tirou o amarelo. Então a gente vai ser prejudicado duas vezes. Então esse critério que a gente está utilizando, está falando que não é possível continuar assim. Vou falar da estrutura do futebol, falar de um árbitro que toda semana é um árbitro, é um outro. O Corinthians ele tem enviado ofício, pessoalmente, o presidente já esteve presente, eu já estive presente várias vezes, a gente escuta que a intenção é melhorar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente sabe que é uma pressão muito grande em relação aos árbitros, é bem verdade.
Não queremos mudar o foco da partida, porque as avaliações técnicas do jogo, certamente o Dorival vai fazer, nós iremos fazer sobre isso, não é transferir a responsabilidade. Mas a verdade é que hoje foi mais uma arbitragem muito confusa, que vai trazer muito transtorno para o Corinthians em relação aos cartões, a forma que foi, a insegurança dentro da partida. Mas eu não quero falar só dela, da Edna. Apesar de no Campeonato Brasileiro, um árbitro está quase um mês sem apitar um jogo, o árbitro precisa estar atuando, né? Tá com essa minutagem, vamos dizer assim. Mas assim, a gente precisa melhorar a estrutura do futebol brasileiro. A gente tem tentado colaborar, mas o Corinthians não pode ser prejudicado mais uma vez em relação a isso. São detalhes de jogo, né? Que só que quando você você entende a forma de ela falar com os jogadores, às vezes um lance que disputa na área que ela... Vamos falar do lance do Martínez, né? Um lance de disputa dentro da área que no lance anterior ela orientou, no outro lance ela dá o cartão amarelo. Então, critérios. Mais uma vez, eu não quero falar do árbitro só em si, eu quero dizer da estrutura. O árbitro precisa ter uma estrutura melhor. As pessoas que comandam essa parte, e de novo, a gente está tentando colaborar, o Corinthians quer colaborar. O futebol brasileiro é chato você estar o tempo inteiro falando sobre isso, precisamos fazer a nossa parte, há uma pressão sim muito grande em relação aos árbitros, mas a gente não pode ser prejudicado da forma que, mais uma vez, aconteceu hoje, uma arbitragem muito insegura, que traz uma estabilidade dentro da partida, são lances que ela apita sem segurança e acaba que cria uma atmosfera difícil para que ela mesma depois consiga terminar o jogo de uma forma que deveria. Mas eu quero saber de você, torcedor corintiano e amante do futebol. Você acha que o Timão foi prejudicado ou foi tudo dentro da regra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque essa treta ainda vai dar o que falar. E se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma resenha quente do futebol. Valeu demais por ficar até o fim. Tamo junto e até a próxima!